Então vamos lá, com mais uma questãozinha da nossa FAMEMA 2025. Olha só. Um cubo de gelo de massa 300 gramas a 0 graus Celsius recebe o calor de uma fonte de fluxo constante, que derrete esse cubo e, em seguida, aquece a água obtida até 80 graus Celsius, conforme mostra o gráfico. Considerando o calor latente de fusão do gelo igual a 80 calorias por grama, o calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius, a temperatura de fusão do gelo igual a 0 graus Celsius, e que 1 caloria equivale a 4 joules aproximadamente, admitindo que todo o calor fornecido pela fonte térmica seja absorvido pelo sistema, pelo gelo, agora vi ele, pelo gelo, e posteriormente pela água, a potência da fonte térmica utilizada é... Bom, vamos lá, vamos por partes. Questão muito parecida com a questão do Enem. Se você fez agora o Enem, né, em 2024 agora, né, novembro de 2024, teve a questãozinha de calorimetria do Enem, que foi uma pernada do Enem, né? E normalmente vocês, nesse assunto, você sabe que é um assunto que cai nos seus vestibulares. Logicamente, então você trabalha o ano inteiro com essa questão, com esse assunto. Chega no teu Enem, por exemplo, na hora que você olha e fala, meu, essa questão eu vou fazer, né? E aí você mergulha de cabeça e vai, faz, não dá gabarito, você pula, ou você volta e fala, não, vou fazer essa conta que eu errei na conta e não dá gabarito. E não tinha gabarito na questão, né? Mas essa da FAMEMA tá corretíssima, tá? A questão, a única diferença dela é que ela não fala de rendimento, mas ela trabalha com que macete e com que mole aqui para vocês, né, com mudança de estado e com variação de temperatura. Então, olha só, para a gente poder calcular o que ele quer, que é a potência nós vamos calcular pelo PET, certo? Então, vai ser a variação de energia para nós em função do intervalo de tempo. A variação de energia que nós vamos ter aqui seria a quantidade de calor total que o gelo precisa receber para acontecer o que aconteceu com ele, ou seja, ele derreter, né? E depois, em seguida, já no estado líquido, aumentar a temperatura de 0 até 80 graus Celsius. Isso tudo no intervalo de tempo que o gráfico está mostrando para nós, ou seja, de 0 até 40 segundos. Para a gente descobrir essa quantidade de calor total que o gelo precisa, eu sei que, primeiro, esse cubo de gelo, 300 gramas de gelo a 0 graus Celsius, ele recebe calor para sua mudança de estado físico, que demora aí um intervalo de 20 segundos. Então a gente vai ter aí uma quantidade de calor para essa mudança de estado físico do gelo, mais uma quantidade de calor para esse gelo que derreteu poder variar a sua temperatura. Então agora eu tenho também a quantidade de calor necessária que ele recebe para variar a temperatura dos seus zeros, 0 até 80 graus Celsius, né? Percebam que mudança de estado físico, a gente trabalha com a famosa equação do que mole, a equação do calor latente, né? E na variação de temperatura, a gente trabalha com a famosa que macete, que é a equação da variação de temperatura do calor sensível para nós. Então, essa quantidade de calor total vai ficar a massa de gelo, que são 300 gramas, vezes o calor latente, que vale 80 calorias para cada grama, mais a massa de gelo, que são 300 gramas, que agora está líquido, né? Água no estado líquido, vezes o calor específico dela no estado líquido, que é 1, e a variação de temperatura, que vai de 0 até 80, então é a final, menos a inicial, que dá 80 menos 0. Fazendo essa continha, o 300 vezes 80 é 3.000 vezes 8, que daria 24.000 calorias, mais o 80 vezes 300, que dá mais 24.000 calorias. A gente vai chegar aqui a essa quantidade de calor total, senhores, ela vale então 48.000 calorias, certo ou não? Só que lembre-se que para poder achar a potência em watts, eu preciso trabalhar sistema internacional. Logo, essa energia tem que estar em joules. E, portanto, se a gente multiplicar esse valor por 4, a gente vai chegar aqui a quantidade de calor, então vai ficar 48.000 vezes 4, o que daria para nós 50.200 tira 8, 192.000 joules, a quantidade total de energia necessária para derreter o gelo, 300 gramas dele, e ainda elevar a temperatura dele de 0, já no estado líquido, até 80 graus Celsius. Então agora a gente vai acabar o exercício, ó. Nós vamos chegar aqui que a quantidade de calor total vai ser... Você pode trazer os 192.000, tá? Eu vou trazer aqui o 48.000 vezes 4 joules, certo? Dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo para ele poder ganhar essa quantidade de calor foi de 0 até 40 segundos. Então aqui, ó, a gente vai ficar com
potência em joules por segundo, que é o nosso watts, certo? O 40 e o 4, se eu simplificar, 4 por 4 é 1 e 40 por 4 é 10. Perceba que o 48.000 é a mesma coisa que 48 vezes 1.000. Esse 1.000 eu posso colocar como um 10 à terceira, certo? Logo, a gente vai poder falar que essa potência, então, é o 48 dividido por 10, que dá 4,8, vezes o 10 à terceira, joules por segundo, que é o nosso watts. Ou a gente pode representar isso daqui, como 10 à terceira é 1 kg, a gente pode representar isso aqui como 4,8 kW para nós, que dá aí como correta a nossa alternativa E. Fechou, meninos? E lembre-se, né? Se você tá gostando, tá curtindo aí, curte o canal, curte o vídeo para ajudar a gente, tá? Se inscreve no canal, vem junto com a gente aí pra gente crescer cada vez mais aqui. Beleza? Bora pra próxima aí? Se você tá tendo alguma dúvida, deixa suas dúvidas no comentário, ó, arregaça com os comentários aí. Assim que der, a gente vai respondendo tudo para vocês aqui, tá bom? Bora pra próxima, então. Olha lá.